A vitória do Corinthians por 1-0 fora de casa sobre o Clube Atlético Paranaense mostrou a força e a maturidade do time neste início de temporada. Jogando longe da Neoquímica Arena, o Timão soube sofrer quando precisou, marcou forte, fechou os espaços e foi extremamente eficiente. Em um jogo equilibrado e de muita intensidade, o Corinthians aproveitou a oportunidade que teve, balançou as redes e depois demonstrou organização tática para segurar o resultado. Mais do que os 3 pontos, a vitória representa confiança. Ganhar fora de casa no Brasileirão nunca é fácil, ainda mais contra um adversário competitivo como o Atlético. O time mostrou comprometimento, disciplina e espírito de decisão. É o tipo de resultado que fortalece o elenco, anima a torcida e mostra que o Corinthians chega forte para brigar na parte de cima da tabela. Vitória gigante. E se você curtiu essa vitória do Timão, já faz o seguinte: deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve agora para não perder nenhuma notícia do Corinthians. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Compartilha esse vídeo com aquele amigo corintiano que vibrou com essa vitória. Aqui é informação, emoção e Corinthians 24 horas por dia. E vai, Corinthians! Chico Garcia, eu não gosto quando o futebol desafia a minha lógica. E às vezes ele desafia, infelizmente. Mas ontem, o que tem que ser comemorado pelo Corinthians, acima de tudo, são os 3 pontos. Uma vitória que fez o Timão chegar a 5º colocado na tabela. E aí você pensa no Paulistão, você tem um final de semana diferente, vai tentar recuperar fisicamente o que o Dorival já disse na coletiva, que será complicado contra a Portuguesa. Mas o Corinthians venceu e o Atlético Paranaense perde a primeira. O Corinthians passou muito trabalho nos últimos anos nos pontos corridos. E o Dorival sempre foi muito questionado pela sua atuação em pontos corridos. Porque, claro, em determinado momento, ele olhava para um elenco mais curto, transfer ban, e pensava: vou priorizar o Brasileirão ou uma Copa que eu posso ganhar? E dá para dizer que deu errado? Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Então ele focou no mata-mata e deu certo. Mas sofreu muito nos pontos corridos, com atuações ruins. Não sofreu ao ponto de brigar para não cair, mas em anos anteriores até isso aconteceu com o Corinthians. Esse ano é um ano completamente atípico. E aí quando você tem que comparar com o estadual, por mais que seja importante o Corinthians ser bicampeão paulista e tudo mais, o jogo de domingo é contra a Portuguesa e o Corinthians fortaleceu o seu elenco. Então, mesmo que ele rode um pouquinho, eu acho que ele tem condições de passar pela Portuguesa no domingo. E aí você prioriza o Brasileirão. Porque doutor Marco Aurélio Cunha ontem cunhou uma frase aqui. Repita, por favor. Os pontos do começo vão interferir muito no fim, não é? Mais ou menos isso. E o fim, ele é muito distante, mas então, enquanto você puder, valorize o Brasileirão. Agora, o jogo, obviamente, ele se apresentou com muito mais dificuldades que talvez o Corinthians imaginasse. O Atlético, ele no segundo tempo, só ele ficou com a bola, e o primeiro tempo? Criou chances. No primeiro tempo, não foi tanto assim. O segundo foi mais. Mas o Atlético Paranaense, ele converte a penalidade, que a gente até vai discutir aqui, já demos opiniões se foi pênalti ou não. O primeiro tempo. Mas se o Atlético Paranaense, ele faz aquele pênalti, era outro jogo. Com certeza. Porque aquilo, 12 minutos do primeiro tempo, era muito cedo. É louco. Mas assim, mas só aí também eu acho que isso fortaleceu o Corinthians, que teve o grande mérito do Garro de fazer um golaço, de acreditar. Não só isso, para sublinhar, o Corinthians ele virou um time consistente defensivamente. É muito difícil ganhar do Corinthians. Chico, pode acontecer como aconteceu no derby. Para de falar ganhar bobagem. do Corinthians, Chico, tem que fazer uma força. O Chico Garcia, ele é um cara novo em telepatia. Telepatia. Por quê? Assiste o jogo com a TV desligada. O cara falar isso em rede nacional Chiquito, é flertar com a nossa Chiquito. inteligência. É papai um absurdo. calado. Quem é pra ficar calado? Vocês foram amassados Chiquito, ontem. que você foi Assiste o jogo com a TV como é que foi a desligada. atuação do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique? Ô, meu e do amigo, Ranieri, deixa eu te falar uma como é que coisa. foi? Se você for um cara Não tem correto, defesa como também? você é bom É só caráter, ataque, você o vai time não falar tem que defesa. o Gabriel Todo Paulista mundo tinha que ter quer sido apanhar. expulso. Você tá brincando? Expulso na cotovelada. Lance com vivência. O Carrascal foi expulso no mesmo lance que o Bidon na Supercopa. Mas quando é com o Atlético, aí o árbitro não faz nada. Aí é legal. Fica calado o quê? Agora, já que tá mostrando, vamos começar pelo pênalti, porque o Ronaldo disse que pra ele é um absurdo uma penalidade ter sido marcada. Edu e Cicinho já se manifestaram a favor da marcação. Eu também marcaria esse pênalti e quero a sua opinião, Sgarbi. Só avisar o Capela, nos últimos 6 jogos, o Corinthians tomou um gol só. Não perguntei isso. Segurado aí. Não quero saber. Mas Só isso era corintiano também? Não, mas eu teve porque o Chico tá certo. Apanhar e ficar calado. O Chico está E esse certo. gol quem fez? Foi o Flaco. Flaco, O Chico está certo no que ele falou. Mas foi pênalti. A gente fosse forte. Marco, você daria essa penalidade? Na verdade, foram 2 pênaltis. O primeiro ele relevou, o segundo ele falou, agora não tem jeito, vou apitar. Boa, doutor. Pênalti, Capela.
Eu vou usar as palavras do Bidu. Bidu, depois do jogo, deu uma entrevista, não sei pra quem que ele deu, eu vi no recorte no Twitter lá, e ele falou, realmente vacilei nesse lance aí, pênalti. Aí, essa beluga, cadê a beluga? Essa beluga quer aqui falar que não foi pênalti. O cara que cometeu o pênalti admitiu o erro, mas a beluga fala que não. Você tá de sacanagem. Eu quis tirar o peso do trauma que ficou o menino que bateu o pênalti, tal de Julimar. O Julimar... Quando viu o Hugo, falou: Meu Deus, o que farei? E fez essa nhaca. Agora vem cá: 3 jogos, 3 pênaltis contra o Corinthians. Não, o Hugo, ele não precisa nem acertar o canto. Goleiro bom. O Hugo, eu vou te falar, hein? Doutor, o senhor trabalhou com o Zé, o senhor trabalhou com o Ronaldo Giovanetti. Você quer que eu pergunte pro Everton se foi pênalti ou não precisa? Não, o Everton não precisa. Não precisa? Ele é especialista. Ele gosta de dar pênalti contra o Corinthians. E foi ele que apitou esse pênalti lá de Mas até Minas. você já reavaliou o lance. Não, eu falei que os caras têm medo de ver o Hugo pela frente, né? Não adianta dar pênalti, velho. Vai dar pênalti, vai traumatizar o atacante adversário. E pouca gente falou uma coisa que eu percebi durante a transmissão do jogo. Isso aí ninguém falou, eu vou falar em primeira mão no jogo aberto. Se vocês pegarem a visão ampla na hora da penalidade, tem invasão de área, o pênalti deveria ter voltado a cobrança. O microfone dele tá Por quê? Por quê? Ah, então você é contra a regra. É isso. Eu sou Quer dizer, contra você. tem invasão, Eu aí sou ninguém contra fala você. nada. Pode colocar a imagem aí, invasão dos dois times. Você volta a cobrança. Eu achei que você fosse reclamar, era com o Julimar, eu concordo com o Ronaldo. Errou. Porque ele resolveu tirar. O Hugo é um goleiro que todo mundo sabe que ele é pegador de pênalti. E aí, quando o Julimar olhou, tirou. O Julimar tá indo hoje lá no cartório. O Julimar tá indo no cartório hoje, mudando pra Julimão. Você vê e o com time do medo do Atlético Hugo. unido, que um foi passando a bola pro outro. Até chegar no Julimar, tipo assim, ó, vai lá e aí o cara dá o abraço. O Viveiros lá que você falou, que ia fazer, Viveiros O lá em Mendonça Goiás é poderia pra ter batido prender pênalti. galo, galinho. Então põe esse galo cego lá dentro. É que o Julimar acertou um pênalti há poucos dias, né? Contra o Santos. Mas é contra o Hugo, ninguém queria bater. E aí foi ninguém pro queria bater Julimar. contra o Hugo. Tudo Julimar, vai lá. E pênalti Mandrake não entra. O Atlético Paranaense teve um problema ontem. Ontem teve um problema, a bola. Ixi, esse é um Pra quem? problema Corinthians, sério. né? Pro Corinthians, né? Foi a Quem bola. ganhou? O Atlético no segundo tempo ficou ali tocando. Você viu o jogo com a TV desligada também, igual o Pelo amor de Chico? Deus, campeão, tem que ser mais Vocês decisivo. assistiram o jogo? Era pra ser expulso aí uns 4, 5 jogadores aí. Nossa senhora, vocês não assistiram o jogo. De verdade, alguém tá surpreso? A lógica é qual? A lógica é um time que tá voltando da Série B. Perder para um time que foi campeão esse ano. Mas, e o Capela, a sua realidade é essa, se acostume, irmão. Quando você enfrentar um adversário mais forte, você vai perder. Pois, Garbi, deixa eu te contar um pouco da história do futebol. O seu time em 90 saiu de um rebaixamento do Paulista para ganhar o mundo no começo dos anos 90. E o doutor tava lá e admite que o São Paulo Mas caiu. ontem, quando o Atlético estava pressionando o Corinthians, ele lançou mão de Dudu, João Cruz, Chiquete, que até jogou bem no segundo tempo, só que são jovens. Chicresse? Não é? Não é esse o nome? É, né? Deixa eu ajudar o Capelani. Isso, é o sobrenome dele é Felipe, o nome dele pode ser Felipe, então Deixa eu faz. ajudar, Porque, deixa eu ajudar. viu, eu informo, Ronaldo, são jovens. Se você pegar, o Bruninho tem 17 anos. cresce, Então tem que ser esses jovem. caras aí, não sei se agora, nesse momento, eles vão ser suficientes vai, pede pro Chicresse. pra fazer o Atlético Paranaense ser protagonista no Brasileirão. Rapaz, não, calma aí. Repete. Não. O Atlético ser protagonista no Brasileirão. Não, eu falei que eu não sei se esses jogadores serão tá. suficientes para fazer com que o Atlético seja protagonista. Eu no acho que o Atlético tem tudo para ser o novo Leicester, como foi na Premier League. Ai. Não, para. Gente, eu ia mudar o assunto. Vou embora, tô falando sério. Eu ia passar pro Everson. Deixa eu ajudar o Capelanes Ajuda. ali. O Capelanes, a regra diz Aí. que só vale invasão se houver rebote e influência do invasor no rebote. Não, senhor. Vai Mudou mudar. a Na verdade, se doutor. você analisar, Não. não tem invasão, tá? Não, senhor. A bola já tinha... Fake news. A bola já tava fora lá quando os caras Fake entraram. news. Vocês são tudo corintianos. Só hein? mais Vale 10 a pena. vitórias, irmão. Precisa só mais 10 vitórias, pra não cair. Quem? A gente? Ia. E vai cair de novo. Olha pro seu quintal aí, Eu cara. não posso falar nada sobre esse assunto no momento. Com esse Quem sabe lá gramado pra frente eu melhore um pouco, Mais não de é? 10. Ô Everton, de verdade, o Atlético Paranaense, ele deixou o Capelanes empolgado porque ele ganhou do Inter fora, do Santos em casa e agora tinha o Corinthians. E o Ronaldo pediu o time reserva. Falou que o pra Dorival ajudar tinha que aí. jogar com reserva. Mas o Dorival levou a sério o Campeonato Brasileiro, jogou com seus principais jogadores à disposição. É, o Que é isso? Vitinho é reserva ainda, o Vitinho. Tá, mas é porque o Yuri está machucado. O Yuri, Charlie. E aí, Charlie bom, Everton? Charlie bom é o nosso. Renato, eu tenho algumas restrições ao trabalho do Dorival depois da passagem pela seleção, mas concordo com quem diz que o trabalho dele no Corinthians é um trabalho de excelência, porque ele não tem
mas está longe de ter um elenco muito qualificado, mas ele deu uma consistência para esse time e eu sou obrigado a admitir. De fato, tem sentido o que o Ronaldo disse, e é algo raro ter sentido o que o Ronaldo disse, quando o Ronaldo pediu para levar time reserva. Contra o Atlético Paranaense poderia ter jogado com juvenis. Se pegasse o time da Copinha, São Paulo de Futebol Júnior, do Corinthians, e teria ganhado o Atlético Paranaense ontem, porque o Atlético Paranaense tem um time muito ruim, limitado, né, e não existe pressão lá no estádio. Então, o Corinthians ontem, aquela pressão natural, né, de um time que joga em casa ali e tal, mas sem estresse. Se tivesse jogado com o time de reserva, seria ganhado o jogo. Né, e eu não tenho muito a dizer sobre o que o Ronaldo falou. Então, o Ronaldo tem razão. Se leva um juvenil ali, teria ganhado, porque o Atlético tem um time muito limitado e não adianta o Capelanes dar chilique, subir na mesa, tirar a roupa, gritar. Não adianta. Isso é fato. Os fatos estão escancarados diante de nossos olhos. Só não enxerga, por exemplo, uma figura como o Capelanes, porque tem um pouco de sentimento. Aliás, ontem o Capelanes, eu imagino que tenha ficado com um sentimento dividido, porque ele é um torcedor fake do Atlético Paranaense, um torcedor real do Corinthians, mas no momento do confronto ele é obrigado a mudar de lado e passar a ideia de um torcedor original, orgânico do Atlético Paranaense, fake do Corinthians. É uma confusão na cabeça desse menino que eu não sei, sinceramente, onde isso vai dar, viu? Capelani, você quer falar alguma coisa pra ele? Eu tenho uma coisa pra falar bem rápido. Ele não tem o que dizer, Eu não vejo a Renato. hora de pegar o Super Cruzeiro, que tá na lanterna, e o Galoteiro. Eu não vejo a hora de pegar Sabe esses qual é o dois. próximo adversário do Furacão na Série A? É o Bragantino. O Bragantino vai tomar o tataca. Aqui. Vai tomar o tataca. A perguntinha é para Marco Aurélio Cunha, porque o doutor me ensinou a preciosa, valiosa lição de que cada jogo conta a sua história e quando ele acaba, acaba. O próximo isso, é né? diferente. Legal. Então eu quero saber se essa vitória do Corinthians, suada, num gramado ruim, 1-0, golaço do Garro, se isso tem influência para a postura diante da Portuguesa no domingo. E pintar o campeão. Renata, foi uma vitória sofrida do Corinthians. Lutou, ganhou. Agora a Portuguesa vem numa excelente campanha. Aliás, uma campanha até que é surpreendente. A Portuguesa preferiria, Fábio Matias, hein? obviamente, não cair. Esse é o primeiro projeto de um time que está ascendendo e ainda conseguiu a classificação e como mandante. É um mérito indiscutível da Portuguesa. Mas aí, sinceramente, eu acho que pesa a tradição, a camisa e a força do Corinthians nesse momento. Dá para carregar um pedacinho dessa vitória para o próximo jogo. Ronaldo, isso te deixa animado? Eu sou apaixonado por esse menino. Esse jogo não dá pra entender. Pena que ele tá saindo de férias, né? Mas vai ter ele vai deixar uma lembrancinha pra gente ficar lembrando. Caçador de incoerência, uma coisa vai. bonitinha pra ficar lembrando. Tá bom. Você tem o direito à réplica. Direito do quê? Tem direito de ficar calado. Eu quero a minha vinheta. Capelanes, o caçador de incoerências. O caçador Doutor Marco Aurélio Cunha, todo programa ele fala que a vitória fica. Você não pode levar nada adiante. Exatamente. Não Fala. Exatamente. Exatamente. Agora o senhor está se contradizendo. Não. Porque acabou de falar que o Corinthians pode pegar Dá da vitória pra de ontem e carregar. levar adiante Não, contra não, a Portuguesa. não. Incoerente. Não, mas tá proibido ganhar mais um jogo? Tá proibido ganhar mais um jogo? Põe Só o porque ganhou? VAR. Dá para carregar um pouquinho dessa O senhor vitória. falou que não dava no antes, agora próximo passou a jogo. dar. Não, Dá ou não dá, doutor? Um pouco dá. Não dá muito. Se fosse um jogo diferente... Calma aí também, né? Isso viraliza, doutor, na internet. Ainda bem que é muito, né? Mas vocês estão esquecendo uma coisa, gente. São 3 vitórias seguidas do Corinthians, não é um jogo. São 3 vitórias, o momento é bom, pô. Mas dá ou não dá, Bragantino, Chico? São Bernardo, óbvio que dá. Óbvio que dá. O Chico fica tranquilo. Pelo amor de Deus, me ajuda aí domingo à noite. Esse sim dá ou não dá? Sim, dá ou não dá? Ô, Ronaldo. Não. Ronaldo, você podia Ô, fazer... Sgarbi, dá ou não dá, Sgarbi? Ô, bicho medroso. Alguém aqui considera que a Portuguesa seja a favorita para esse duelo? Ah, vocês estão de sacanagem. Ué, estão jogando em brincadeira. casa, irmão. Vocês estão de Portuguesa tá brincadeira. jogando bem pra caramba. Sgarbi, Edu e Capela? Sim. Por que Edu, capitão? Porque, como o doutor falou, a Portuguesa vem fazendo uma campanha muito boa, vai jogar em casa. Incrível. Por mais que o Corinthians vai colocar o torcedor lá, mas vai jogar em casa. Meu Deus. E a equipe da Portuguesa é muito boa equipe, muito bem claro. amada, viu? Não, com certeza. O Palmeiras teve muito trabalho de vencer o jogo lá de 1-0, foi o primeiro jogo do campeonato. Isso é medo de então pegar o eu acredito que a Corinthians, Portuguesa pode sim melhores surpreender o Corinthians. Os melhores jogos da Portuguesa foi feito fora de casa. Quando ela jogou com o São Paulo, ela foi muito bem.
Então, assim, a Portuguesa fora de casa tem desempenhado um papel melhor. Gente, isso é verdade. A Portuguesa tirou a longuíssima invencibilidade do Mirassol no Maião. Longuíssima. Lá que você tá agora. Agora eu não entendo mais lá que você tá agora. Você falou do Covid, tava aí. Na hora do Ali na Mundial. internet.